Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, todos muito bem-vindos para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu, e é isso que nós estamos fazendo aqui, em busca de um novo eu, em busca de uma palavra, em busca de algo para mudar a nossa história, não é verdade? Então eu já creio que você esteja aí armado com a sua espada nas mãos. Eu já creio que você já está revestido, mas nós vamos convidar o Espírito Santo para nos revestir ainda mais. E é claro, trazer aquilo que o Senhor manda falar conosco nesse dia. Porque eu não tenho nada a entregar, mas aquele a qual eu sirvo tem muita coisa para falar comigo e com você. Além do que ele já falou. Hoje ele tem algo maior ainda para nos entregar. Amém? Então vamos convidá-lo? Vamos convidar o Espírito Santo de Deus, aquele que tem a direção do que nós necessitamos ouvir hoje. Vamos juntos? Espírito Santo de Deus, poderoso Pai, maravilhoso, Santo dos Santos, único Criador de todas as criaturas. Nesta hora entramos na Tua presença, Pai. Não que somos dignos, mas entramos com humildade, com pedido de misericórdia, com o coração aquebrantado. Reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua misericórdia e da Tua bondade. Mas eu também quero agradecer, Senhor, porque o motivo hoje é de agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de poder estar aqui ouvindo o que o Senhor tem a nos falar. Muito obrigada, Senhor. Não seria nada sem a Tua presença. Nada seria se o Senhor não estivesse conosco. Obrigada por tudo. Isso aqui não faz sentido sem o Senhor. Então sinta-se à vontade. Faça o que o Senhor achar necessário a se fazer neste encontro. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Declare isso aí na sua casa, declare isso aí onde você está, que o Espírito Santo sinta-se à vontade a fazer aqui dentro, porque só Ele é especialista em fazer. Amém? Então já pega aí o seu manual de vida, a sua espada, pega aí este livro poderoso em suas mãos, no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, apenas 4 versículos, nós vamos fazer a leitura e vamos nos atentar para o versículo do dia, que é exatamente o 1. Amém? Vamos junto? E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: homens de Jabes e Gileades foram os que sepultaram a Saul. Amém? Por que só esses 4 versículos? Porque aqui já é o suficiente para o que Deus tem para falar para nós nesse dia de hoje. Eu peço que você faça a leitura do capítulo anterior e, se quiser, já faz o restante dessa leitura, para você entender mais a fundo. Lembrando que aqui não é uma pregação, aqui é um devocional. Um devocional são lições que a gente tira de uma mensagem de Deus para o nosso dia a dia, para aplicar para nós. Diferente do se eu viesse aqui fazer uma pregação, eu iria pregar aqui um sermão de 1 a 2 horas, como eu falo muito, então 2 horas. Mas é uma mensagem breve, curta, direta e objetiva. Amém? Que pega no ponto e que vai aonde precisa ir. E eu creio que a palavra de Deus, ela é suficiente. E esses 4 versículos, ele vai nos dar algumas informações. Primeiro, Davi, um escolhido de Deus, que estava fugindo. Segundo, uma notícia que muda todo o cenário: Saul é morto. Saul está morto.
E para quem não conhece, para quem é novo aqui na fé, está acompanhando esse devocional, Saul foi um perseguidor de Davi. Primeiro rei escolhido para reinar Israel, desobedece a Deus, permite que o seu coração seja exaltado, se afasta da presença de Deus, passa a ser um homem desobediente. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus deixa Saul. E a partir dali, Saul é tomado por espíritos maus e começam a fazer coisas terríveis. E uma delas é perseguir Davi, que foi ungido, ainda garotinho, ainda menininho, rei escolhido pelo próprio Deus, segundo o seu coração. E é isso que a gente vai tomar como lição aqui, nesses versículos. Aqui a gente vê Davi perguntando para Deus para onde ele iria, se ele poderia ir para tal lugar e para que lugar seria esse que ele deveria ir. Eu posso ir? Para qual lugar eu vou? Aqui a gente já vai tomar lições sobre nós. Primeiro, Davi, ele sabia que ele tinha sido ungido rei, ele sabia que ele tinha sido escolhido. Aqui já existia um povo seguindo Davi, aqui já existia um povo obedecendo a Davi, aos comandos de Davi. Aqui a gente ouve a notícia de que quem era o rei é morto, foi assassinado, foi suicida. A história fica ali um tanto meio que confusa, mas a gente vê que Saul é morto. Aparentemente ele mesmo tira a própria vida, mas aí cabe outra história, outra leitura. Enfim, a notícia é que ele está morto. E o que isso vai significar para Davi? Que é hora de reinar. Sim ou não? É hora dele tomar a posição dele, sim ou não? Se ele foi o escolhido e ungido rei, e aquele que o perseguia, que tinha o reinado nas mãos, mas que Deus já tinha tirado a coroa espiritual dele, era hora de Davi fazer o quê? Assumir a sua posição. Isso para um coração soberbo. Isso para um coração que vive segundo as suas próprias vontades. Deus escolhe Davi. E quando nós somos o escolhido, não significa e não nos isenta de passar por lutas. Davi foi ungido ainda menino e teve que enfrentar dificuldades, começando dentro de casa, que não foi aceito pelos seus irmãos, nunca tinha sido, muito menos como escolhido. Teve que enfrentar dificuldades na sua caminhada, porque ele era um simples pastor de ovelha. Teve que provar a sua honra por Israel, teve que provar a sua força, matando um gigante. Depois disso, ele teve que se enfrentar muitas batalhas em nome de Israel, foi um grande general do próprio Saul. E depois disso ele foi perseguido pelo próprio Saul, a quem ele tinha como um pai. Ou seja, toma isso como lição para a sua vida aí agora. Ser escolhido de Deus não te isenta de passar por lutas. Ser um escolhido de Deus não te isenta de ir para um deserto, para um campo de batalha. Mas deixa eu te alegrar em uma coisa, é lá que nós somos forjadas. É exatamente ali, aonde a gente não queria estar, que nós somos tratados, que nós somos corrigidos, que nós somos alimentados, fortalecidos, essa é a palavra. E na história de Davi, Davi nos mostra o quanto é desafiador esperar no tempo de Deus. Porque Davi ele teve que esperar muito tempo para poder ser ungido rei. E isso remete muito para nós, a gente precisa tomar isso como lição, porque a gente quer tudo para nós imediato, não é verdade? A gente quer tudo para hoje, agora. Deus me escolheu, Deus me prometeu isso, então vai já acontecer. E é interessante que Deus, quando Ele fala isso comigo, Ele me traz à memória algumas coisas que eu já recebi como promessa do Senhor e que eu aguardo esse tempo e eu entendo como é doloroso esperar esse tempo. E quando Deus ele traz essa palavra para o meu coração, ele diz exatamente isso: seja paciente. Seja paciente, aceite o que Deus está moldando em você, aceite o que Deus está fazendo nesse processo, aceite o que Deus está forjando em você. E essa história de Davi, ela nos ensina exatamente que o tempo da espera é o tempo do preparo. O tempo da espera é o tempo da capacitação. Deus ele não vai entregar de qualquer jeito.
Com Saul foi assim. Saul um dia era um simples homem, no outro dia ele era rei e ele já teve que governar. Ele não passou pelo preparo. Então Deus ele vem para Davi pequenininho e ele usa anos para entregar a promessa a Davi assim. Como eu te prometi, está entregue. Anos de preparo, anos desafiadores para um garoto que se tornou um adolescente, que se tornou um jovem, que se tornou um adulto, sendo desafiado dia após dia. E é interessante que mesmo depois de longos anos de experiência, de desafio, de lutas, de defesas, de vitórias, Davi chega no dia onde ele poderia olhar e dizer assim: chegou o meu dia, chegou o meu tempo. Só que a gente vai ver no versículo do dia a razão por que Deus escolhe Davi, porque ele é um homem segundo o seu coração. Se tem uma coisa que Davi é obediente. Davi pecou porque ele é ser humano. Nós erramos, nós pecamos. E o pecado não significa que você se tornou alguém podre, que você se tornou alguém que não vale mais nada, não. O pecado acontece, a gente só não pode deixar ele criar raiz dentro de nós. E foi isso, mais um ensinamento que Davi faz. Quando Davi erra, ele se arrepende. E aí o chamado para nós é exatamente esse, o arrependimento. Mas não é a história do momento. O que eu quero dizer e mostrar o porquê que Davi foi escolhido como rei, e porquê que Deus te escolheu também. Por que você está aqui hoje? Por causa de um coração. E ainda que a gente esteja sendo forjado, ainda que a gente esteja passando por provas, ainda que a gente esteja ali, e chega o momento de você dizer: agora é o meu dia. Não tem aquele momento? Agora chegou a minha vez. Ainda não chegou a sua, mas vai chegar. Amém? Recebe isso. Ainda vai chegar a sua vez. Só que quando chega lá, Deus já está nos preparando para essa chegada, através dessa mensagem. Quando chegar esse momento, guarda a ansiedade. Não deixe esse sentimento que destrói muitas coisas destruir o seu momento. Olha o que Davi faz. E sucedeu depois disso o que, missionária? A notícia da morte de Saul. Exatamente, depois que Saul morre. Davi consultou a quem? Ao Senhor. Quem foi que deu a promessa para ele? Quem foi que deu a promessa para você? Quem é que nos sustentou? Quem tem nos sustentado? Quem é que promete e garante? O Senhor. E por que quando vai chegar o momento da vitória você quer dar um passo à frente? Você quer esquecer de quem te sustentou até você chegar lá? Cuidado com isso. Essa é uma da sua maior lição para o dia de hoje, para você levar para o resto da vida. Cuidado com isso. Quando a vitória chega, Davi pergunta o quê? Senhor, subirei a alguma cidade? Ei, Deus ungiu ele para governar tudo. Deus ungiu ele como rei sobre todo Israel. E ele humildemente, coração humilde, como agrada a Deus. Humildemente, ele vem até o Senhor e pergunta: Pai, devo eu subir a alguma cidade? Devo eu ir a alguma cidade de Judá? E Deus responde: sim. E ele pergunta: para onde eu devo ir? Olha isso, gente. Para onde eu devo? Peraí, se Deus já respondeu que eu posso ir, então eu vou tomar posse de todo Israel. Ele me ungiu como rei de Israel. Eu vou invadir tudo, é meu. Chega. Não. Ele pergunta: para onde eu devo ir? Olha que coisa tremenda. E Deus diz: vai a Hebrom. Por quê? Porque lá em Hebrom já tinha a mesa de honra preparada. E Deus só vai te mandar aonde a mesa está pronta. Deus vai te enviar exatamente aonde está um banquete servindo, te esperando. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Uma cidade santa com um lindo banquete nos aguardando. Só que a gente só vai conseguir chegar lá se a gente conseguir passar por esse processo firme e forte, com um coração humilde, aquebrantado e servindo ao Senhor em obediência. Essa é a lição da nossa vida. Se não somos obedientes ao Senhor, nós perdemos a graça dele. Nós perdemos a presença do Senhor. Sim, porque um filho rebelde, um filho desobediente só se afasta do seu pai. Só perde aquilo que o seu pai tem a entregar. Amém, igreja? Então, que essa mensagem
possa de fato alcançar o seu coração e dizer: confia no Senhor. Olha quando eu fiz o meu devocional, o que foi que Deus falou para mim? Eu vou ler, porque eu achei isso tremendo. O versículo do dia ensina, além do que a história de Davi mostra: resistência, coragem, fé, confiança, obediência a Deus. Mesmo Saul morto, Davi manteve o seu coração obediente e esperando as ordenanças do Senhor. Olha que coisa tremenda. Deus, ele falou comigo aqui fortemente nesse devocional. E assim, eu creio que ele está confirmando ainda mais hoje essa mensagem. Independente da batalha que a gente venha viver, independente daquilo que a gente venha enfrentar, que a gente saiba ter um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos dizer que é mentira minha, tá? Aqui minha letrinha linda. E o que ele diz para mim, para nós aplicarmos na vida? Primeiro, nunca se esquecer de quem é que te sustenta. Quem é que te mantém de pé? Quem é que te dá força para você levantar depois que você passou a noite inteira chorando? Depois que você foi dormir em lágrimas? Depois que você se deitou dizendo: eu não queria nem acordar. E aí, de repente, o dia amanhece e você se levanta. E aí você vai e vive e vence mais um dia que você dizia que nem ia conseguir mais. Não esqueça de quem é que te sustenta. Ponto 2. Não atropele os planos de Deus. Espere o tempo determinado que tudo irá se cumprir. Gente, o Senhor fala. Espera no Senhor. Não atropele o seu processo. Não é doloroso. Quem está dizendo é alguém que fez isso aqui com lágrimas. Que está falando aqui para você, com você segurando aqui o choro. Porque eu ainda vivo esse processo. Pregar, servir a obra de Deus é um processo. Não é fácil. Mas nós estamos aqui porque Ele nos ama. E o amor dele nos alcança. E aí a gente aprende a amá-lo de todo o nosso coração. E como é bom amar o Senhor. Como é bom escolher o Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Nunca se esqueça disso. E o terceiro, não tenha medo do processo. Pode ser doloroso, mas é Deus quem te capacita. Não tenha medo dos dias chuvosos, tortuosos, da forte tempestade. Faz uma coisa que eu ouvi uma amiga linda me dizer um dia desse. Entra no quarto, chora tudo que você tiver que chorar, mas chora de verdade, chora mesmo. Derrame-se na presença do Senhor, rasga tudo lá, porque ali você pode, ali você é livre. Só que quando terminar de chorar, limpa e veste as armaduras, porque tu é guerreira do Senhor. Tu é guerreiro, faz parte de um exército de batalhadores, de vencedores. Amém? Nunca se esqueça disso. Deus, ele tem promessa e ele cumpre. Não é vazio, não é mentiroso. Deus é verdadeiro, justo e fiel aos que o amam, aos que obedecem e aos que suportam. Então, suporte seu processo, continue sendo obediente a Deus e se prepara, mas prepara mesmo, porque tem um banquete lindo te servindo, mas você só vai chegar lá no dia que Deus disser: tá tudo pronto, pode ir, o caminho está limpo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que chegou a hora, mas lá no último instante tem alguém tentando tirar essa graça, tentando tirar essa coroa que está pronta e preparada para te honrar. Cuidado para não cair nas astutas ciladas do inimigo. Amém? Se isso fez sentido para você, compartilhe com uma outra pessoa, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para ela também. Se você sabe que tem alguém que está passando por processo, está passando por batalha, precisa receber uma mensagem, envie para eles. Seja você um abençoador da obra de Deus. Amém? Tchau, tchau. Espero você aqui amanhã neste mesmo canal, para a honra e glória do Senhor e para juntos apanharmos e sermos transformados em um novo ser. Tchau, tchau.